No meu chá de bebê, meu irmão se levantou para anunciar que tinha sido aceito em Stanford. Daquele momento em diante, a festa se transformou completamente em uma celebração da sua conquista. Enquanto eu limpava o glacê do piso de ladrilho, todos transformaram o meu grande dia em uma festa para ele. Não fiz alarde, mas na manhã seguinte minha mãe encontrou algo no balcão da cozinha e começou a gritar. Dizem que um chá de bebê é um evento alegre e cheio de amor, repleto de cores suaves, decorações delicadas, risadas suaves e pessoas admirando as meias e roupinhas minúsculas. Essa era a imagem que eu tinha em mente enquanto passava 2 semanas planejando tudo. Eu não estava planejando um grande evento, apenas uma tarde calorosa e íntima que fosse totalmente minha. Paguei por toda a comida, encomendei o bolo, escolhi a decoração e limpei a sala até que ela não cheirasse mais às sobras ou aos charutos que meu pai sempre fumava. Até fiz uma playlist de músicas acústicas suaves, do tipo que eu achava que ajudaria minha filha a dormir melhor depois. Quando eu estava grávida de 8 meses, subi em uma cadeira para pendurar serpentinas de papel nas janelas porque não havia mais ninguém para ajudar. Fiz tudo na esperança de que, desta vez, eles ficassem realmente felizes por mim. No início, eles pareciam felizes. Alguns familiares chegaram, trazendo presentes embrulhados. Minha tia trouxe uma coleção de livros de bebê. Meu primo me deu uma raposinha de pelúcia, dizendo que o lembrava de uma que eu costumava segurar quando bebê. Por alguns minutos, eu pude acreditar que hoje seria um dia tranquilo. Mas então meus pais se levantaram no meio da multidão. Minha mãe bateu na taça de vinho com o pires, pigarreou e sorriu como se estivesse prestes a anunciar sua própria gravidez. Meu pai deu o braço à minha mãe, com os olhos brilhando. Vi Roger parado ao meu lado, batendo o pé, sem conseguir esconder o sorriso. Antes de cortar o bolo, minha mãe disse, em seu tom lisonjeiro de sempre: "Temos uma surpresinha para compartilhar." Percebi imediatamente que aquele não era mais o meu momento. Roger se adiantou, segurando a carta como se fosse um tesouro. "Eu entrei", disse ele, animado. "Stanford, com total aceitação." A sala explodiu em aplausos. Alguns até comemoraram. Minha tia, que estava tão animada para conhecer o bebê minutos antes, correu para abraçar Roger como se tivesse ganhado na loteria. Em questão de segundos, a atmosfera mudou completamente. Era possível sentir alguém abrindo uma garrafa de vinho com o rótulo Notícias Melhores. Todos estavam se deleitando com o momento. Meu chá de bebê se transformou em uma festa de aceitação da faculdade em um instante. Ninguém precisou dizer nada. A mudança não foi verbal, mas física. Cadeiras se espalharam ruidosamente pelo chão, dispostas ao redor de Roger. A mesa de petiscos que eu havia preparado meticulosamente se transformou em um buffet para homenageá-lo. O bolo que eu havia escolhido cuidadosamente foi deixado sem ninguém, como se o motivo da nossa reunião tivesse sido esquecido. Então os amigos do Roger começaram a chegar. Não eram meus amigos, eram dele. Adolescentes barulhentos, com as mochilas ainda penduradas nos ombros, invadiram a festa como se fossem os anfitriões. Um gritou: "Cadê a festa?" Outro puxou um alto-falante, a música tocando tão alto que fez as janelas tremerem. A playlist suave que eu havia criado para o meu filho desapareceu sob o baixo estrondoso. Eu ainda segurava a xícara de chá de gengibre que alguém me dera, ainda usando a fita rosa claro de futura mamãe que minha prima havia comprado para a festa. Ninguém me deu atenção. Eles afastaram os presentes da mesa principal para dar espaço para cerveja e refrigerantes. Minha mãe fez um comentário vago de que cortaria o bolo mais tarde, quando estivesse mais tranquilo, mas então o bolo foi empurrado para o lado. Uma garrafa de refrigerante de 2 litros foi colocada ao lado, derramando água na cobertura do bolo. Peguei uma toalha de papel para enxugar a água derramada no bolo, a cobertura se espalhando pela mesa. Ajoelhei-me para enxugá-lo, minha barriga de 8 meses de gravidez, a cobertura ainda molhada no chão, como um garçom abandonado. Alguém passou por mim para abraçar Roger sem pedir desculpas. Fiquei parada por alguns segundos, curvada, minhas mãos cobertas de cobertura, inalando profundamente pelo nariz enquanto eles continuavam a rir do outro lado da parede. Ouvi Roger falando sobre sua visita aos dormitórios, sobre suas preferências de quarto. Minha mãe se gabava dos tutores que contrataram para ajudá-lo a atingir seu potencial.
A mesma mãe que me disse aos 16 anos: a faculdade é uma merda, vá trabalhar no supermercado. Então eu fui. Trabalhei em um turno exaustivo, depois voltei para casa e empacotei os pacotes para minha pequena loja online. Eu mesma fiz isso. Conforme a loja cresceu, não pedi ajuda a ninguém. Paguei minhas próprias contas, economizei cada centavo. Comprei a casa com meu próprio dinheiro. Eles não sabiam que eu tinha, mas achavam que era deles. Minha mãe dissera: tive sorte de ter ficado em casa quando estava grávida. Era como se ela estivesse me fazendo um favor, esquecendo que eu havia pago a hipoteca, as contas e parte das mensalidades de Roger no ano passado. As imagens ainda estavam nítidas em minha mente quando me levantei lentamente, com um lenço de papel sujo na mão. Olhei ao redor do quarto. A Dakurachu era feia. Eu havia tirado a plaquinha com o nome do meu bebê para dar lugar a uma plaquinha de parabéns escrita à mão para Roger. Não chorei, não gritei. Fui até a cozinha, lavei as mãos e as sequei com um pano de prato, depois subi as escadas e fechei a porta. Sentei-me na cama, com as costas doendo, as pernas inchadas e a mente lúcida. A música pulsava como um coração que não me pertencia. Abri o celular e abri a pasta que vinha organizando discretamente há semanas. Não discuti, mas não esqueci. Eu costumava achar que éramos justos quando éramos crianças, como duas crianças lutando contra a chuva sob um telhado com vazamento. Mas, olhando para trás, consigo ver a diferença. Foram as pequenas coisas. Eu tinha 6 anos, o Roger tinha 4. Ele jogou minha boneca favorita na lareira. Chorei por 1 hora. Mamãe disse que a culpa era minha por deixá-la onde ele pudesse alcançar. Eu discuti e fui mandada para o meu quarto. O Roger ganhou sobremesa naquele dia e eu não. Na 3ª série, ganhei o 2º lugar em um concurso de soletração. Cheguei em casa feliz, segurando uma fita que parecia dourada. Papai olhou para mim e disse: só o 2º lugar. Tente de novo no ano que vem. O Roger ganhou uma medalha de participação no futebol e eu tirei bem em matemática na 8ª série. Papai disse: pelo menos você tentou. Roger tirou as mesmas notas no ano seguinte e teve aulas particulares e palestras sobre como liberar seus talentos. Eu recebia tarefas porque era maduro. Eu lavava a louça enquanto Roger jogava videogame. Eu limpava enquanto ele era elogiado por tirar o lixo 1 vez por semana. Me disseram para ser paciente, grato e dar o exemplo. Quanto mais velho eu ficava, mais invisível eu me tornava. Quando eu disse que queria ir para a faculdade aos 16 anos, minha mãe riu. Qual o sentido da faculdade? Desperdício de dinheiro. Então eu fui trabalhar. Me candidatei a um monte de lojas, fui contratado em uma loja de roupas com desconto e trabalhei na Black Friday enquanto Roger ainda estava no ensino fundamental. Aos 16 anos, Roger tinha um laptop novo, 3 professores particulares e um orientador para o vestibular. Meus pais pegaram dinheiro emprestado para investir e nunca me perguntaram se eu precisava de ajuda. Aos 17, sofri um pequeno acidente a caminho do trabalho. Liguei para minha mãe da beira da estrada. Ela suspirou, disse: você precisa ter mais cuidado e desligou. Roger arranhou o carro. Meu pai chegou cedo em casa para confortá-lo e se gabou para todos de sua maturidade. Comecei um pequeno negócio online aos 19 anos, vendendo produtos com desconto e embalando no meu quarto. Tarde da noite, às vezes eu dormia ao lado da impressora. Não conto quantas vezes precisei devolver itens ou reclamar de entregas atrasadas. Perseverei, aos poucos, tudo deu certo. Nada chamativo, nada excepcional, mas estável o suficiente para que eu reduzisse meu trabalho diário e construísse algo de verdade. Quando comprei a casa, não contei aos meus pais imediatamente, mas os convidei e entreguei as chaves. Mommy Coral. Papai deu um tapinha no ombro de Roger. Agora você tem um lugar para a gente ficar. Eles se mudaram depois de 1 mês, sem pedir dinheiro nem pagar as contas. Trataram aquilo como algo normal para uma garota. Eu deixei passar, achando que era temporário. Quando contei que estava grávida, eles não ficaram surpresos, nem felizes. Mamãe apenas disse: ah, então foi isso que aconteceu. Papai perguntou onde estava o pai do bebê, eu disse que não, eles assentiram, sem parabéns. Disseram ao Roger, e ele riu. Acho que vou tornar o Xbox à prova de crianças. Eu faço isso,
Porque chorar é mais fácil. Eu queria alugar um lugar para descansar nos últimos meses. Papai perguntou: Você acha que tem dinheiro suficiente? E a taxa de inscrição do Roger? Gostaria que tivesse sido aí que eu desabei, mas era só mais um fardo. Algo mudou dentro de mim. Comecei a aprender, a me preparar, a estar pronta, porque se eles não pudessem me proteger, eu teria que proteger a mim mesma e a minha filha. Eu não queria que a primeira lembrança que minha filha tivesse de mim fosse de mim limpando a bagunça de pessoas que me tratavam como se eu fosse apenas uma serva. Eu não queria que ela pensasse que o amor era algo que precisava ser conquistado com silêncio e sacrifício. Eu ainda sorria, ainda concordava em ajudá-los quando necessário, enquanto fazia planos secretamente. Aos olhos deles, a festa não era realmente sobre mim. Era apenas uma chance de se reunirem e exibirem a aparência da família. Mas também era a última vez que eu os deixaria assumir o controle. Eles ainda não sabiam disso. A casa estava silenciosa, não um silêncio tranquilo, mas pesado, como o momento antes de um grito, como uma respiração presa por muito tempo. Eu estava na cozinha, servindo chá, o leve chiado da chaleira era o único som. O sol estava começando a nascer, mas a cozinha ainda estava manchada de refrigerante derramado, a pia cheia de pratos sujos que não eram meus. Coloquei os avisos cuidadosamente sobre a mesa, um no meio, 3 embaixo, com os nomes marcados em letras grandes. O bebê na minha barriga se mexeu quando me sentei na cadeira, massageando minhas costas. Meu corpo doía, minhas palmas estavam quentes, mas meus pensamentos estavam aguçados. Eu estava me preparando há mais tempo do que eles pensavam. Às 7h02, ouvi o ranger do chão, os chinelos da minha mãe se arrastando. Ela entrou, bocejou e congelou ao ver os papéis sobre a mesa. Ela me perguntou: O que é isso? Tomei um gole do meu chá. Mamãe pegou a primeira página e leu, e em menos de 5 segundos, seus olhos estavam arregalados e seu queixo caído. Que diabos é isso? Ela gritou, quebrando o silêncio da manhã. Antes que eu pudesse responder, ela continuou a gritar: Lily, o que é isso? Segurei minha xícara. Papai entrou, de hobby, sonolento. O que é isso? Ele perguntou. Mamãe gritou: Você está nos expulsando de casa. Roger apareceu, bocejando, esfregando os olhos e perguntando. Olhei para cima. Você tem 30 dias. Está escrito claramente. Papai tentou me apoiar e pegou o papel para olhar. Não pode ser verdade. Que diabos é isso? Respondi calmamente. Enviei por carta registrada, é só uma cópia. Roger estava sem fôlego. Você está nos expulsando. Eu retomei minha casa. Eu disse: Mommy trained me a correndo. Afinal, você fez isso, quando eu estava prestes a dar à luz. Eu disse suavemente: Não, eu fiz isso porque você estava prestes a dar à luz. Roger deu um soco na mesa, e o papel caiu. Você exagerou. Foi só uma festa. Levantei-me lentamente, com as mãos ainda cobertas de lenços de papel sujos. Você roubou meu chá de bebê. Transformou tudo em uma orgia de escola. Deixou alguém que eu não conhecia bagunçar minha casa enquanto eu tinha que limpar o sorvete do chão como uma empregada. Ele gritou: Ninguém se importaria se você não fizesse um escândalo por causa disso. Mamãe circulou a mesa, com lágrimas nos olhos. Esta não é só a sua casa. Moramos aqui há anos. É isso mesmo, eu disse. Papai parece conciliador. Somos uma família. É só uma emoção precipitada. Eu realmente não quero nos expulsar. Olhei para ele. Não. Você me faria pensar que estou exagerando e depois fingiria que está no controle da minha casa e da minha vida. Mamãe corou. Seu rosto estava prestes a explodir. Ingrata. Você se acha melhor do que nós só por causa do seu negócio online. Nós te criamos. Nos sacrificamos por você. Sorri levemente e suspirei inacreditavelmente. Me sacrificaram pelo Roger todas as vezes. Quando eu quis ir para a faculdade, papai disse que era um desperdício. Quando o Roger quis, eles pagaram as aulas particulares. Eu trabalhava no turno da noite e me disseram para não criticar. Quando o Roger conseguiu um emprego, papai disse para ele assumir a responsabilidade. Comprei uma casa para pagar minha dívida. Eles ainda disseram que era um presente. Roger bateu na cadeira.
Estou esperando para fazer isso há muito tempo. Quando você planejava nos demitir? Eu disse, sim. Planejai. Roger me olhou como uma faca. Você demitiu a família inteira por causa de uma festa maluca. Isso não é justo. Eu disse. Não foi tudo de uma vez, foram uma série de momentos ao longo de muitos anos. Aquela festa foi apenas um ponto alto. Mamãe ficou sentada lá, chorando como uma atriz de novela. Como vamos viver? Para onde vamos? O que as pessoas vão esperar? Eu disse, não é da minha conta. Ela gritou. Você não pode jogar meus pais na rua. Eu disse. Tenho todo o direito de fazer isso, e vou fazer. Ela olhou para o papel em sua mão e murmurou. Não é legal. Peguei os papéis, as provas, os recibos de postagem. Coloquei-os na minha frente. Isso mesmo, eu disse, deixando Roger jogar os papéis no chão. Você não tem coração. Ele disse. Não, eu disse. Estou protegendo minha família. A casa estava silenciosa novamente, mas desta vez não estava pesada. Fiquei no meio da bagunça que eles tinham feito. Pela primeira vez em anos, não precisei limpar. Quero todos fora em 30 dias, eu disse. Pedi a um amigo para me ajudar a fazer as malas, se necessário. Meus pais ainda não acreditavam em mim. Vou mudar de ideia. Olhei-os diretamente nos olhos. Não. Voltei para o meu quarto, passando pelas guirlandas rasgadas, pelos balões desbotados, pelas etiquetas de nome de bebê rasgadas. Eles me apagaram, agora eu não seria mais invisível. Os primeiros dias foram estranhamente tranquilos, sem conflitos, sem raiva. Eles eram como fantasmas, sem olhar para mim, e eu não tentava aparecer. Roger parou de tocar música alta. Mamãe parou de fingir que limpava a cozinha. Papai sentou-se na varanda, segurando sua xícara de café sem tocá-la. No quarto dia, as ligações começaram. Da tia Raquel, do tio Ted, dos amigos da igreja da mamãe mandando mensagens. Você nos deixou preocupados, você está bem? Mamãe estava claramente em campanha, legitimando a preocupação como amor, me fazendo passar por vilã. No dia seguinte, papai pediu ajuda com o aluguel. Devíamos ter feito isso há muito tempo. Você tem razão. Eu disse, você não esquece. Ele assentiu e disse, mas pense no que os outros pensam. Outro ataque de vergonha. Sorri e me virei. No 7º dia, Roger tentou uma abordagem diferente. Conversei com o treinador. Se eu atrasar um ano, posso perder minha bolsa. Temos que nos mudar agora. Não consigo me concentrar nem dormir. Assenti e disse, é muito difícil. Não me importo. Ele ficou bravo, quebrou o copo e foi embora. No dia 10, recebi uma ligação de um parceiro. Alguém enviou um e-mail anônimo dizendo que seu estado mental está instável e que você não consegue se virar depois do parto. Senti náuseas, mas mantive a calma. Comparei o conteúdo e descobri que era exatamente o mesmo da carta que minha mãe havia enviado. Não respondi e encaminhei para meu advogado. No dia 12, minha mãe me parou no corredor. Você se acha forte, mas depois do parto, você está cansada. Vamos ver quanto tempo você aguenta. Olhei diretamente para ela. Sei que não preciso de você. No dia 16, a polícia entregou a carta com o processo. Papai leu e deu um soco na parede. Eles acharam que eu desistiria quando o processo fosse oficialmente aberto. Recusei. No dia 21, mamãe chorou alto na sala de estar, contando como foi sua criação e como me criou. Coloquei fones de ouvido com cancelamento de ruído e atualizei a lista de bebês. No dia 25, Roger trouxe a namorada para casa e disse em voz alta na cozinha. Ela é louca e vai arruinar o futuro dela. Entrei no quarto e disse ao amigo dele em particular. Você ajudou a arruinar meu chá de bebê, então vá embora. Anotei os nomes de todos os menores de idade naquela noite e registrei um boletim de ocorrência com o nome da minha amiga anexado. Ela empalideceu e saiu em silêncio. No dia 28, começaram a fazer as malas. Os móveis se arrastaram pelo corredor. Eu não sorri, não pareci satisfeita. No dia 30, a casa estava quase vazia. Meu pai não disse nada ao sair, nem olhou para trás. Minha mãe estava parada na porta, com os olhos vermelhos. Você vai se arrepender, sussurrou ela.
Olhei para trás. Família é para sempre, é por isso que construí uma família que vale a pena viver. Roger foi o último a sair. Parado na porta, com a mochila pendurada no ombro, disse: Você tem sorte. Sem você, não há ninguém para culpar. Eu disse: Talvez eu finalmente tenha paz. A porta se fechou. Silêncio. Não dolorido, não tenso, mas suave, livre. Fiquei no meio da sala. O espaço parecia maior sem as coisas deles, mais iluminado, como se um peso tivesse sido tirado de mim. Entrei no quarto do bebê, abri a porta do armário, dobrei algumas camisas pequenas e coloquei o cobertor rosa macio no berço. Lá fora, o vento soprava suavemente entre as árvores. Sentei-me, com as mãos na barriga. Pela primeira vez na vida, me senti verdadeiramente segura. Não por causa de outra pessoa, mas por minha causa. Atualização. Já faz 4 anos. No mês passado, minha filha começou o jardim de infância carregando uma mochilinha roxa e me contando que ia ensinar as pessoas a desenhar nuvens. Ela é forte, curiosa, determinada. Como eu, só que melhor. O negócio continua crescendo. Nunca precisei fechar as portas, mesmo com a dificuldade de criar os filhos. Tenho mais funcionários e, no ano passado, a receita ultrapassou os 6 dígitos pela primeira vez. Agora trabalho menos, não preciso me esgotar como antes e tenho mais tempo livre para aproveitar a vida. Quanto à minha família, desde o dia em que eles partiram, não falo com eles, e eles também não. As pessoas estavam comentando: Roger largou a escola depois do primeiro ano. Não conseguia se manter sem ajuda. Meus pais moravam com meu tio, mas foram expulsos depois de 6 meses por causa de dívidas. E minha mãe não aguentou. Eles não estavam bem. Eu não estava feliz com isso, mas também não me sentia culpada. Dei muitas chances a eles, pedi o mínimo, mas eles não me devolveram. Pariah. Algumas pessoas dizem que família é incondicional, mas para mim, respeito é indispensável. Essa é a minha história. Você acha que fiz a escolha certa? Deixe um comentário abaixo compartilhando sua opinião. Se você achou esta história significativa e quer ouvir mais histórias como esta, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder meus vídeos mais recentes. Muito obrigada por participar.